Queridas das vidas remotas, hoje nessa unidade vamos retomar um pouco a discussão que a gente fez na aula ao vivo sobre os perigos para o divulgador da ciência dos determinismos, dos reducionismos, seja eles sociológicos, tecnológicos, biológicos e assim por diante. E vamos focar na questão do determinismo tecnológico, que é o nosso primeiro módulo de estudo. E a gente já viu na vez passada, né? Essa questão de que essa disciplina de ciência e sociedade, na verdade, deveria se chamar ciência e sociedade, no sentido de que a gente vai um pouquinho rever essa ideia da ciência como algo endógeno no seu funcionamento, né? E em grande medida externa à sociedade, né? Aquela ideia de uma ciência de base, que alguns chamam de pura, né? Que se transforma em ciência aplicada, é só isso que recai na sociedade, né? Sob a forma de impacto tecnológico. A gente está mostrando as limitações desses modelos simplificados e lineares, também dos modelos lineares de inovação tecnológica, né? E a gente vai ver como as políticas, as relações sociais afetam profundamente a forma, as funções e os efeitos que uma tecnologia tem. Então, a tecnologia não tem efeito na sociedade por si mesma, por alguma característica essencialista, né, interna a ela, intrínseca, mas ela absorve, né, relações sociais, e o efeito que ela tem na sociedade depende também dessa reação que a sociedade tem ao contribuir para modular ela, a forma que ela tem, os objetos técnicos e assim por diante. A gente deu um exemplo, né, a máquina a vapor, que quando idealizada pela primeira vez no período helenístico não teve nenhum impacto social visível, né, a gente viu que a configuração da sociedade grega, o tipo de economia que eles tinham, e sobretudo os tipos de valores que desprezavam qualquer atividade produtiva, manual, prática, de trabalho, como reservada só aos servos, né, enquanto os homens livres deviam se dedicar à contemplação do mundo, fez com que Aaron, né, o inventor da máquina a vapor, disse, bom, essa é uma máquina fundamental, porque assim a gente pode abrir as portas do templo de manhã sem que ninguém sue, sem que nenhum ser humano tenha que trabalhar. Então, estava fora do horizonte deles pensar numa fábrica, por exemplo. E a gente viu também que vice-versa, né? Apesar de que alguns dizem que a Revolução Industrial foi causada pela máquina a vapor, na verdade a Revolução Industrial é uma revolução produtiva que acontece bastante anos antes da máquina a vapor ser introduzida nas fábricas. Então, a fábrica nasceu antes da máquina a vapor e não vice-versa. Então, essa ideia é um pouquinho simplista, né? De que a tecnologia causa revoluções sociais, né? E a gente viu que está super na moda agora, qualquer inovador, qualquer político e muito jornalista divulgador achar uma revolução a cada 6 meses, né? Revolução 1, 2, 3, 4, quinta industrial, e no meio delas um monte de revoluções da internet, a internet, depois a web 2.0, cada uma é uma ruptura de paradigma, uma revolução que causa inevitáveis transformações na sociedade, seja para o bem ou para o mal. A gente vai ver um pouquinho o que os estudos empíricos e a reflexão filosófica dizem sobre isso. Então, hoje, no curso, né, não dá obviamente para... Isso aqui seria um curso inteiro só de filosofia, sociologia, antropologia da tecnologia. A gente vai focar só em 3 exemplos disso, né, em 3 pessoas que tentaram teorizar isso. O primeiro é Andrew Feinberg, que é um filósofo estadunidense, mas que vive e trabalha no Canadá, e que escreve uma teoria que se chama Teoria Crítica da Tecnologia. O outro é o cara que vocês vão estudar para a aula que vem, que é o Langdon Winner, que escreveu um livro bastante famoso, em que faz vários estudos de caso, de como a tecnologia é entrelaçada com a mudança social, e não é uma causa externa à sociedade. Tá? E vamos ver esses 2 autores, né, um pouquinho mais clássico, né, no comecinho dos estudos sociais de ciência, já na década de 70 e 80, configura essa teoria Scott, né, construção social da tecnologia, social construction of technology. Obviamente, tem mulheres importantíssimas na área, tem um pensamento afrodiaspórico também importantíssimo, que dá contribuições na área, e isso é importante demais para a gente dedicar só menções como nessa aula. Então, vocês vão ver, né, para quem fizer a disciplina de gênero e ciência, muitas dessas autoras, e vamos encontrar em várias outras disciplinas da filosofia da tecnologia, nos seminários avançados, em outras distópicos também,
esse pensamento, por exemplo, africano, no caso do Achille Mbembe, né, que é um extraordinário intelectual contemporâneo e que em suas reflexões sobre a biopolítica contemporânea considera muito, né, a questão tecnológica. E no Brasil tem o gigante Milton Santos, né, geógrafo, jornalista, advogado, que nas suas reflexões sobre o que é o espaço, ele faz considerações muito sofisticadas sobre a sociologia, a filosofia da tecnologia, tá? E tem Paul Beatriz Preciado, né? Nascido Beatriz e depois da transição assina como Paul B, que é uma autor feminista chocante, né? Escreve coisas sobre a pornofarmacologia, por exemplo, e tem uma reflexão muito focada, obviamente, no impacto das tecnologias farmacêuticas no corpo, mas que dá contribuições em geral nos estudos sociais de ciência e tecnologia. A Madeleine Acre, que é uma das pioneiras e fundadoras da teoria ator-rede, normalmente atribuída somente a Bruno Latour, que na verdade é uma autora fundamental para pensar como as tecnologias incorporam relações sociais, incluindo as de gênero. Mas todos esses autores merecem muito mais do que essa introdução. Então não vamos tratar eles hoje aqui, mas não vamos deixar de lembrar que são realmente importantes. Tá? E obviamente tem muitos autores que refletiram sobre isso. Na filosofia, o Heidegger, o Marcuse são entre os mais famosos, né? No pensamento na epistemologia feminista, Donna Haraway, a gente vai ver nas próximas aulas, pelo menos ela brevemente a gente vai tratar. Entre os filósofos contemporâneos tem o Bernard Stiegler, né, famoso assaltante de banco, que se torna filósofo na prisão, estudando, e um grande contribuidor dessas áreas, o Simondon, né, o Ellul, etc. Né? E na antropologia da tecnologia, o Latour, obviamente, mas já nos clássicos, né, você vê que Marx e Engels focam, centram a sua análise das transformações sociais justamente na tecnologia. Então, tem várias coisas aí, só para ter uma ideia de que o tema é realmente muito grande, né? Tem centenas de livros importantes sobre isso, mas para um divulgador é importante ter a noção de quais são os pontos centrais dessas contribuições, o que eles dizem de por que não podemos narrar a história de uma tecnologia que tem impacto social como um meteorito, que cai de fora da sociedade e, pum, transforma a sociedade, mas vê também as relações mútuas das duas coisas. Então, esse que vai ser o foco de hoje. Tá? Começamos com Bicker e Pinch, né? Eles se situam nessa mapinha que eu fiz brevemente para vocês na aula passada, que vamos retomar na unidade sobre epistemologia e estudos sociais da ciência, né? Ele se situa nesse surgimento dos estudos de sociologia do conhecimento científico na chamada escola de Bath. Tá? É uma escola que faz uma análise de estudos de caso de controvérsia tecnológica e científica e vê caso a caso quais foram os fatores que levaram cientistas a resolver as controvérsias, né, a formular uma teoria que fica, né, que gera um consenso por um certo período de tempo. E o Pinch, que é um aluno do Collins, né, desenvolve com o Bicker uma teoria adaptada ao específico da tecnologia. Então, construção social do conhecimento científico desenvolvida por Collins, o Pinch vai aplicar aos objetos técnicos. Tá? E é de lá que ele vem, tá aqui nesse quadradinho verde. Tá? Quais são os conceitos centrais deles? Né? O estudo de caso mais famoso deles é o estudo da história social da bicicleta. Tá? E como eu falei da outra vez, né, essa ideia de evolução da tecnologia, normalmente, entre os tecnólogos e os engenheiros, é vista de maneira um pouquinho ingênua. Ou seja, não como a evolução a gente sabe que funciona. Né? Eles usam a mesma palavra do conceito darwiniano, mas para Darwin está muito claro que a evolução é acaso e necessidade. Ou seja, as mutações são casuais, a evolução não vai numa linearidade, não significa que você começa com o pior e vai acabando no topo da perfeição, mas é um arbusto, né, que tateia todas as direções possíveis em função de cada ambiente, de cada mudança ambiental, e você vai ter diferentes organismos, né, que tem diferentes maneiras de funcionar naquele ambiente. Portanto, você pode ter uma bactéria, né, tão evoluída, né, quanto o ser humano, não necessariamente tem um único ponto de chegada que seria um destino teleológico da evolução. A tecnologia é a mesma coisa.
Mas muitos dos que dizem que a tecnologia evolui têm em mente essa ideia. No começo a gente fazia um negócio meio rudimentar, meio gambiarra, e depois a tecnologia automaticamente vai melhorando. Porque de uma ideia vem outra ideia, de uma descoberta de novo material vem uma aplicação, e aí eles veem a tecnologia como uma coisa linear, que vai melhorando, 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 não se sabe bem o que. Né? Normalmente aí os tecnólogos dizem vai melhorando em eficiência. Se você vê a história da bicicleta, você vê que esse melhoramento em eficiência é muito bizarro de ver. Porque, primeiro, não dá para entender por que os primeiros modelos praticamente utilizados de bicicleta iam ter essas formas e essas estruturas num momento histórico em que já existia engenharia avançadíssima, matemática, química, novos materiais, né, revolução industrial andando. Por que alguém faria uma bicicleta de 1,80 m de altura que você cai, capota e morre batendo a nuca? E por que a primeira bicicleta era meio que patinete, ou só brinquedo de criança que você não podia nem virar o volante, então podia só ir reto e bater? Ou seja, por que essa evolução teria algo de melhoramento de eficiência? Por que eles teriam começado com algo tão ingênuo, então, tão não eficiente no olhar de hoje, né? Então, esses raciocínios que conectam os pontos de um arbusto para fazer só uma linha não funcionam. E eles analisam esse estudo de caso e a partir de duas ideias centrais. A primeira, eles adaptam da sociologia da ciência, uma ideia que a gente vai ver no módulo epistemológico, que é a de flexibilidade interpretativa. Ou seja, na ciência, uma teoria não é determinada unicamente pelos dados experimentais, pelos fatos verificados pelos experimentos. Porque quando um grupo de cientistas se agarra ao modelo, ou a uma teoria, ou como dirá com um paradigma, é bem difícil que o experimento em si consiga convencer eles a jogar a teoria no lixo. Normalmente você vai adaptando a teoria e achando interpretações do experimento que te permite continuar usando aquela teoria com pequenas correções ad hoc. Ou seja, tem uma flexibilidade na interpretação dos dados experimentais. O que a natureza nos diz, né, esse árbitro das nossas teorias, aqui que deveria ser a seleção natural das teorias, né, que assim evoluiria para ser mais adaptada ao experimento, na verdade consegue funcionar em parte, porque outra parte é a interpretação que os cientistas fazem dos dados, que normalmente está aberta a mais de uma teoria. Então, os dados experimentais de Galileu eram compatíveis não só com o modelo de Copérnico, mas com outros modelos. Então, vai ganhar o modelo copernicano por uma série de razões que não são apenas as observações experimentais. Isso que se chama subdeterminação da teoria pelos dados e flexibilidade interpretativa. Então, eles dizem na tecnologia a mesma coisa. Na verdade, tem várias maneiras de fazer um objeto cumprir com os critérios de eficiência técnica. E o design final que assume um objeto vai depender não só dos materiais que temos à disposição, das novas descobertas, do que sabemos cientificamente, mas também de outros fatores. Esses outros fatores são que, lá vai o segundo conceito central da teoria de construção social da tecnologia, são os grupos sociais relevantes. Ou seja, os usuários, como se diria hoje, têm um forte poder de modular parte da tecnologia e contribuir a decidir o que os tecnólogos e engenheiros vão chamar de eficiente. Em algum momento histórico pode ser eficiente algo que vai muito rápido, e aí a eficiência vai impulsionar para um ramo desse arbusto que faz objeto mais rápido, e em outros momentos, pelo contrário exato, você pode ter grupos sociais que dizem que é mais chique, ou mais compatível ecologicamente, ou mais ou politicamente correto e devagar, por exemplo. Então, o critério de eficiência não é um critério objetivo, ele depende do que a estética, a moral, a política, a economia do momento vai dizer que seja eficiente. Pode ser eficiente um carro que acelera muito, ou pode ser chamado de eficiente um carro que gasta muito pouco combustível, tá? Ou um carro grande ou um carro pequeno. Um carro muito pequeno é muito eficiente agora nas cidades europeias, porque você não tem estacionamento, e um carro muito grande pode ser considerado o melhor, né, tecnicamente, numa cidade norte-americana da década de 50, onde em vez de visibilidade, o barulhão de você chegar, tinha um valor. Então, eles dizem grupos sociais relevantes, engenheiros, usuários, mas também outras figuras,
podem contribuir fortemente para aquela forma que naquele momento é considerada a melhor possível da tecnologia, também para a função que é considerada a melhor própria tecnologia. Então, não vou fazer spoiler, eu sempre vou deixar vocês curiosos para convencer vocês a lerem os textos complementares, a estudar esses estudos de caso, né? Mas, por exemplo, né, quando a bicicleta surge inicialmente, você vai ver que essas formas com essas rodas gigantes e tal, né, se deviam em parte a questões técnicas. Por exemplo, a borracha no primeiro momento ainda não era vulcanizada. Então, para fazer os pneus, né, não era trivial. Eram pneus que mais complicado de usar no inverno britânico, porque a borracha ia ficar dura e quebrar. Enfim, tinha uma série de razões, mas uma delas era também a questão de que a bicicleta se torna um status símbolo da burguesia, ou seja, daquele self-made man, daquela ideia meritocrática que nasce nesse período, né, com a Revolução Industrial, com o enriquecimento rápido, né, de grupos que até pouco tempo antes eram grupos sociais desprivilegiados. Então, qual era o princípio estético e moral de um aristocrata? Não suje as mãos. Deixa o trabalho com os inferiores, com os servos, os serviçais, os trabalhadores, os pobres, os proletários. Não mexa, né? A Branca de Neve. A história de Branca de Neve é a história da obrigação para qualquer nobre de nunca sair e pegar um raio de sol. As damas tinham que sair de sombrinha, porque a pele delas tinha que ser branca como a neve. Esse era o sinal da nobreza. Nunca ter feito nada de prático na vida, só contemplar o mundo com a poesia, a música, a astronomia, que eram as artes liberais, aquelas que deviam ser ensinadas nas universidades, em contraste com as atividades manuais, práticas, né, com impacto imediato, econômicas, que eram consideradas a negação da vida do nobre. Então, o burguês, na hora de dizer, mas eu fiz a mim mesmo, foi suando que eu virei mais rico que aquele nobre decadente. Foi com o meu trabalho que eu ganhei o que eu ganho. Então, a bicicleta começa a assumir uma forma do tipo de vida que o burguês diz ser superior ao estilo de vida degenerado do aristocrata. Um cara que tem a coragem de sujar de graxa seus sapatos, que tem a coragem de, né, puxar as mangas e trocar um pneu, e que é arrojado, né? O espírito empreendedor diz que você é moralmente melhor, né, se você não gasta tempo contemplando, né, oceando, sendo um vagabundo, né, que passa a ser insultos, e antes não eram insultos, né, no cristianismo da Idade Média, né, agora passa a ser insulto, porque agora o trabalho torna nobre o homem. Tá? Os nobres que nunca trabalharam são vistos com desprezo por esses novos comerciantes, né, empreendedores, e o empreendedor tem um novo ethos, né, uma nova ética, tem que ser arrojado, tem que aceitar risco, tem que fazer algo que os nobres não têm coragem de fazer. Em vez de sentar numa carroça, que alguém abra a porta para você, de luva, para não tocar ninguém, puxado por cavalos brancos, até por seres humanos, escravos, você pedala. Tá? E eventualmente corre risco para ir mais rápido que os nobres preguiçosos. Então, essas bicicletas, não digo que eram de propósito perigosa, mas digamos eram um bom símbolo dessa aceleração, né, social e tecnológica impulsionada pela Revolução Industrial, e dessa ideia de que correr risco, né, ter a coragem de explorar mercados ou território desconhecido era importante. Mas aí acontece que outros grupos sociais entram nessa modulação da forma do que é mais eficiente para uma bicicleta. Por exemplo, as mulheres, que começam a dizer, bom, meu marido vai no culto, né, de bicicleta, aí eu tenho que ir com as crianças a pé, carregando as crianças, então as mulheres começam, né, as mulheres da classe burguesa alta, né, da alta burguesia ricas, querem bicicleta também. E aí começa a surgir uma série de adaptações tecnológicas para que a forma da bicicleta seja adequada às mulheres. Então já não está alta, e sobretudo intervém outro grupo social relevante, os pastores anglicanos, que inicialmente dizem que uma mulher abrir as pernas e cavalgar uma bicicleta é um negócio absolutamente obsceno e imoral, e que só o homem deveria ir de bicicleta. E aí, a partir de uma série de protestos, de uma discussão na esfera pública, nos jornais, né, com editorialistas e colunistas intervindo, né, e algumas mulheres fazendo quase que uma greve do culto, né, se só meu marido pode andar de bicicleta, eu fico em casa e tal. Aí começam a surgir outros modelos de bicicleta. Por exemplo, as bicicletas com uma
tipo patinete lateral para a mulher poder andar de bicicleta sem ter que subir em cima com a saia. E depois as bicicletas com as duas rodas iguais. Tá? Então, a moderna bicicleta que chamamos de passeio não vem só do fato que, por alguma razão muito misteriosa, os engenheiros anteriores não tinham pensado em fazer uma bicicleta com duas rodas iguais, tá? Mas de uma série de fatores que levam esse passeio de bicicleta a ser socialmente aceitável, legal de fazer aos sábados e domingos, legal de fazer com as crianças também, e assim por diante. Então, simplifiquei muito, tá, gente? Quem quiser ver mais a análise deles, que inclusive depois foi criticada, ou seja, é uma controvérsia essa aqui entre os cientistas sociais, tá? Mas é um primeiro exemplo de como você pode tentar estudar uma trajetória de um objeto técnico, não só a partir dessa ideia ingênua de que a tecnologia só é endógena, só obedece às suas ideia que gera ideia, inovações que aparecem milagrosamente, insights, né, que aparecem na cabeça do inventor, mas na verdade ela é modulada em sua forma, em sua função, em sua aceitação social por muitos fatores, tá? Matérias-primas, tecnologia, avanço da ciência, mas também estética, moral, política, né? Outro caso da época, né, de serendipidade da invenção, ou seja, de uma série de coincidências que levam à invenção e de uma modulação da tecnologia a partir de pressões sociais, é a anestesia. A anestesia, vou contar em outra aula, né, foi descoberto quase que por acaso, em um espetáculo de divulgação científica, né, com gás hilariante, e na hora que começa a ser aplicada, se cria outro grande debate público na Europa, especialmente no Reino Unido, sobre se poderia ou não ser usada como anestésico para o parto das mulheres, para elas não sentir tanta dor. E, de novo, né, parte da teologia da época diz que não, que na Bíblia está escrito que a mulher tem que parir com dor e que o homem tem que trabalhar. É exatamente esse o destino e o castigo que Deus decidiu para o pecado original. E, portanto, não podia ser usada a anestesia no parto de nenhum tipo, porque a dor tinha que ser parte daquilo. E até o momento em que uma rainha da Inglaterra pede anestesia para seus médicos. E aí não só todas as damas querem também anestesia, como vira um status símbolo, vira chique, né, usar anestesia. Então, no censo da época, em Londres, tem um monte de meninas e meninos que nascem com o nome Eterino, Clorofórmia. É muito divertido de ver. De novo, você vê que não é automático uma ideia genial, uma invenção, se tornar uma tecnologia que transforma a sociedade numa direção específica. Não é determinado o que vai acontecer com a tecnologia. Depende dessa flexibilidade interpretativa e grupos sociais relevantes. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto, né, dessa construção social da tecnologia. Tá? E um filósofo da tecnologia bem posterior, né, importante, né, vai dizer, não é bem posterior, não, na verdade contemporâneo também, vai dizer que parte da demonização da tecnologia, né, do medo, né, a revolta dos robôs, do medo que temos das novas tecnologias, também está ligado a isso. Que a máquina evolui sim, mas no sentido darwinista do termo, ou seja, com acasos, mutações e seleções não naturais, mas feitas pelos processos sociais, e ao evoluir, naquele momento, né, da Revolução Industrial, ela tende a se tornar um competidor do homem, porque a gente usa as máquinas para fazer com mais força ou mais velocidade o trabalho que antes faziam os homens animais nas fábricas. Então, ela expulsa, sim, os homens do mercado do trabalho e, sobretudo, parece fazer melhor do que a gente certas coisas, né? Levanta mais peso, é mais rápido a montar as coisas, resiste a mais, né, temperaturas diferentes, assim por diante. Então, no momento em que a sociedade centraliza a tecnicidade em si mesmo, né? Ou seja, no momento anterior a tecnologia era mais uma extensão do homem, né? O martelo, a extensão do braço potencializado, né? Os óculos, uma extensão da visão potencializada. Nesse momento, né, a transição para uma máquina que, em vez de mais autônoma, e não é só conectada como extensão do nosso corpo, mas faz outras coisas e melhor do que a gente, é vista como um competidor. Então, a parte da tecnofobia, do medo, né, que a tecnologia domine a gente, vem do fato que, de fato, a gente deixou a máquina tomar o lugar do homem. Porque o homem, como portador de utensílio, diz o Simondon, estava acostumado a fazer um trabalho de máquina. Na hora que a máquina o liberta disso, ele nem sempre percebe isso como uma libertação. Né? Então, esse aqui é
mais um exemplo de como você pode ver de uma maneira um pouquinho mais ampla, né, a evolução dos objetos técnicos, tá? O segundo autor que eu quero falar para vocês hoje, muito brevemente também, é um filósofo, é Andrew Finberg, filósofo estadunidense, vive no Canadá, e eu acho que tem uma característica bem legal, o Andrew Finberg. Acho que eu saiba, é o único homem macho, branco, heterossexual, que teve o título de mulher honoris causa, dado a ele, acho que meio ironicamente, né, mas nada menos que por Angela Davis, né, uma das mais sensacionais mulheres, né, do século XX e do XXI. Ela também é aluna, como ele, né, de um filósofo importante, que era o Herbert Marcuse, que foi um filósofo na década de 60, que marcou muito os movimentos sociais estudantis, especialmente estadunidenses, né? E aqui essa foto é lindíssima, é a Angela Davis com Marcuse em pleno 68, ou seja, ela de revolta, ela fechando as universidades, né? Mas indo falar com o velho professor dela. E o Marcuse foi uma mutação importante na história da teoria crítica, que é aquela, digamos, vertente mais heterodoxa, né, menos determinista do marxismo, né, desenvolvida na Alemanha a partir de inspirações da psicologia, da psicanálise, né. E Horkheimer e Adorno, né, os grandes nomes da teoria crítica, têm uma visão muito negativa da ciência e da tecnologia, tá? Da ciência moderna, né, e da tecnologia, como dominadoras, né, do homem e reprodutoras da exploração e da violência do homem contra o homem. O Marcuse já tem uma visão mais ambivalente. Ele diz que as novas tecnologias poderiam ser a libertação da gente, mas que não está sendo. Está sendo, digamos, cristalizada numa forma que sim reproduz desigualdade e injustiça. Então o Finberg puxa essa ideia, né, dessa ambivalência da tecnologia que pode fazer diferentes coisas, né, e o que ela de fato vai implicar na sociedade vai depender de como a gente, né, os movimentos sociais, as políticas, a conseguem regular, né, e trabalha isso. O quadrante que eu mostrei na primeira aula, né, é dele, né, e ele vê isso, né? As perspectivas com as quais a tecnologia é narrada pelo jornalista, pelo divulgador, ou defendida pelos políticos, ou acusada pelos políticos, são basicamente de 4 tipos, diz ele, né? Você pode achar que a tecnologia é neutral com respeito aos valores, ou seja, ela não é nem do bem nem do mal em si mesma, né? E depende do uso, por exemplo, que você faz, que é o instrumentalismo, né? Achar que o objeto técnico é uma ferramenta. A ferramenta, tadinha, não, obviamente, né, não é moralmente boa nem ruim, depende de como você usa. Esse é um discurso muito forte no Brasil, inclusive, esse aqui do instrumentalismo tecnológico, né? É uma cadeira, coitada, a cadeira é uma cadeira, né? Você pode usar para sentar e assistir uma missa, ou você pode, no estádio, arrancá-la e jogá-la na cabeça do torcedor adversário. Então, não é ela que faz o mal, é você jogar na cabeça de alguém. Esse discurso foi aplicado já às armas, né? Aliás, continua sendo aplicado às armas. A arma, tadinha, não faz nada, é o cara que aperta o gatilho. Então, esse instrumentalismo, ou você pode ser determinista, ou seja, apesar de ver que a tecnologia em si é um objeto morto, né? Então, sem valores, sem objetivos intrínsecos ideológicos, mas o impacto dela na sociedade determina efeitos automáticos, mudanças sociais que não dependem da gente. Uma vez que a tecnologia chega, ela vai revolucionar a sociedade. Tá? Muitos pensadores são assim, muitos defensores da tecnologia têm esse determinismo ingênuo. Né? Se a gente não fizer, outro fará. E uma vez que a tecnologia chega, vai transformar automaticamente a sociedade. Quando chegou a internet, né, a internet inevitavelmente ia levar a inteligência coletiva, a uma democracia mais horizontal, todo mundo finalmente pode ouvir, ser ouvido, se informar, conhecer. E hoje estamos numa fase, em vez, quase que de demonização da internet. Então, você vê que o determinismo é bastante típico dos que estão defendendo uma tecnologia, né? Ou dos otimistas tecnológicos em geral. E o instrumentalismo é bastante típico do tecnocientista ou do político quando se sente acuado porque uma tecnologia é questionada socialmente. Então, quando as pessoas começam a se preocupar sobre uma tecnologia ou até a boicotá-la, né, a resposta normalmente do político é puxar essa narrativa. Não, mas ela é só um instrumento. Você vai ser do bem, não precisa ter medo. Se ela vai fazer o bem ou o mal, depende de nós, depende de vocês, então fique tranquilo.
Essa é muito usada hoje sobre a inteligência artificial, por exemplo, o instrumentalismo, né? Os hiperotimistas, né? Os teóricos da singularidade tecnológica, do transhumanismo, do human enhancement, né? Dizem que não, é inevitável que puxe a gente para um outro mundo pós-humano que para eles é bacana, é positivo. É um paraíso, digamos, né, de desmaterialização, né, abandonar os limites que a evolução biológica nos deixou como herança e ficar nessa interação com máquinas cada vez mais inteligentes, com consciência, etc. Mas na hora que eles recebem críticas e preocupações, normalmente a resposta é não, mas é só um objeto. Tá? O algoritmo não faz nada, ele não é racista dentro de si. É só como a gente treina ele com machine learning, como a gente programa ele, como a gente usa que pode ser do bem ou do mal, e portanto nós vamos decidir depois isso. Tá? E as outras duas perspectivas são, em vez, aquelas que veem a tecnologia como imbuída de valores. Ela absorve valores. Tá? Típico dos filósofos críticos, né, tecnofóbico, digamos, da tecnologia é o substantivismo, ou seja, um essencialismo. Achar que a tecnologia tem dentro de si, já no DNA, é embutido um projeto, por exemplo, de dominação da natureza, de automatização da vida, né, de despersonalização, né, desumanização, né. Um famoso essencialista, a gente mencionou na primeira aula, né, o terrorista Una Bomber, né, aquele matemático que mandava cartas explosivas para CEO e cientistas e tecnólogos importantes. E a gente vai voltar a falar dele, inclusive, a partir dos estímulos de vocês. Por fim, né, esse quarto quadrante é aonde a maioria dos estudiosos sociais da ciência da tecnologia se situariam, eu diria. Aqueles que dizem que uma tecnologia nunca é neutral, ela sempre absorve inevitavelmente nossas relações sociais, é feita por nós, então vai absorvendo parte de nossa estética, de nossos valores, de nossos objetivos, né, das hierarquias, né, de poder. Mas isso não significa que ela seja intrinsecamente do bem ou do mal, porque justamente porque ela é o tempo inteiro flexível, né, moldada e modulada por nossas relações, ela vai pegar uma forma ou outra, vai ter um impacto em vez de outros, que depende profundamente da estrutura social. Não é um destino dela fazer o mal nem fazer o bem, apesar de que ela não é neutra, ou seja, dentro de si absorve nossos valores. Ou seja, nessa quarta perspectiva, você tem uma circularidade, né, uma co-construção da ordem social e dos objetos técnicos. Eles vão se coevoluindo, né, uma coevolução. Esse que é o papo do quarto quadrante. Obviamente, Finberg diz que aqui que é a teoria crítica, né, que é a dele, mas outras teorias estão aqui também. Né? O construtivismo social está aqui também. Tá? Então, aqui alguns dos exemplos, né, de quem está em cada um desses quadrantes, né, como a gente já mencionou. Tá? Alguns de vocês, né, juro, não mento, né, tem gente que me pede para ler mais, para saber mais, né, então quem tiver curioso, né, de ver a discussão detalhada, onde que está esse quadrante, né, quem lê inglês vai achar ele nesse livro, que é um dos livros famosos do Finberg, Questionando a Tecnologia, que eu acho que não foi traduzido, tá? Para os preguiçosos eu já botei a pagininha onde você acha o quadrante, espero que vocês leiam o capítulo inteiro, pelo menos. E quem não lê inglês, tem dificuldade de ler inglês, tem essa coletânea aqui, que foi feita a partir de conferências que o Finberg deu no Brasil, que se chama Racionalização Democrática, Poder e Tecnologia. Você aqui acha outro texto dele, onde ele resume a discussão dele filosófica, na página 57. Tá? O Finberg veio várias vezes ao Brasil, inclusive na Unicamp, né, onde tem uma relação muito boa com o professor Dagnino, que é outro estudioso da tecnologia, colaborou várias vezes conosco na UFMG, foi na Federal de Uberlândia, num evento em parceria com a UFMG, né, de homenagem, e toda vez que ele veio, ele convida quem quiser, estudiosos brasileiros, alunos brasileiros, a fazer pós-doc com ele no Canadá. Então, não sei, né, agora ele está bem idoso, não sei se ainda está valendo o convite, mas para quem de vocês está nessa ideia de fortalecer essa reflexão teórica, ele faz o convite toda vez. Tá? E vamos resumir um pouquinho também a ideia, né? O que o Finberg diz na prática. Como que ele deriva do Marcuse, da teoria crítica, faz uma outra teoria não pessimista sobre a tecnologia, tá? Não demonizadora. O ponto de partida dele é se dar conta que a reflexão sociológica filosófica foi principalmente pessimista, fora do contexto marxista, né? Em que tem um desenvolvimentismo, né? Uma ideia que sem a tecnologia não se chega à emancipação humana, então não se chega ao comunismo.
Mas fora disso, né, a maioria dos filósofos sociólogos ocidentais tinha um pessimismo, né? O Weber, por exemplo, vê a tecnologia como um dos aspectos dessa que ele chama de racionalização do mundo, né? Que é o que ele vê ser a raiz da modernidade, e essa transformação do mundo em mais racional tem uma série de benefícios gigantescos, obviamente, diz o Weber, e é irreversível, de acordo com ele, mas também leva àquela que para o Weber é uma tragédia da modernidade, uma tragédia de nossa sociedade moderna, que é a tal de jaula de aço, né? O capa de aço, que enjaula todos nós, e que ele diz não vamos conseguir sair dela até que a última molécula de combustível fóssil não for queimada. Tá? Burocracia, automação, matematização do mundo, transformar qualquer escolha de valores em cálculos de custo-benefício, para o Weber são todas partes dessa tragédia da modernidade. Então, vários, digamos, pensadores puxaram essa ideia, né, e marcaram muito essa ideia de que nesse processo os seres humanos viram só engrenagem desse sistema maquínico, né? Viramos só peças, né? Perdemos o controle da nossa criação tecnológica que nasceu para ajudar a gente, e acabamos sendo pedacinhos numa engrenagem que não podemos mais modificar. E o que vai contribuir com o colapso ambiental, o colapso econômico, etc, etc. Tá? E qual é o ponto do filme? Ele diz, não, a tecnologia é ambivalente. Tá? Então, ela vem para fazer com eficiência coisas que a sociedade está querendo fazer. Portanto, num momento social em que a dominação, digamos, as classes dominantes, né, para usar um termo meio velho, meio marxista, né, precisam de uma conservação dessas hierarquias sociais, a tecnologia tendencialmente vai assumir forma que potencializa ou a exploração do trabalho, ou o mantenimento do status quo, reproduzem a desigualdade e a injustiça. Em outros momentos, a tecnologia pode racionalizar e tornar mais rápido, mais eficiente, eventualmente menos violento, um processo, em vez democrático, de mudança social para o melhor. Tá? Então, ele diz, não é automático a tecnologia, nem fazer uma coisa nem a outra. Tá? Justamente porque ela absorve valor e não é neutra, é que ela pode fazer acontecer, junto com a sociedade que se transforma, né, nessa coevolução, diferentes coisas. Então, eu acho que é um pensamento mais interessante, né, do que a teoria crítica clássica, né, e do que certo marxismo um pouquinho determinista, né, economicamente e tecnologicamente, né. Então ele diz, o determinismo tecnológico tem essa ideia maluca, né, de que a necessidade técnica, né, é a única força que decide a trajetória de um objeto técnico, como ele evolui, tá? Que a eficiência é essa seleção, né, nas mutações. E ele diz, não, tá? Essas duas crenças são refutáveis empiricamente e têm, inclusive, implicações antidemocráticas, né? Impedem que a gente decida sobre a tecnologia e que a transforme. Tá? Esqueci de falar que os slides são em inglês, vocês já viram, mas vocês viram que eu estou dublando os slides, tá? Estou traduzindo em tempo real. Não foi por preguiça de deixar esse slide em inglês, foi proposital, porque vocês querem ser jornalistas científicos, divulgadores da ciência, alguns de vocês são cientistas, então vocês sabem muito bem que para essas profissões vai ser inevitável vocês dominarem pelo menos o inglês escrito e instrumental, né? Esse inglês mais simples, acadêmico. Então eu vou de propósito deixar muitos slides em inglês, mas estou dublando, tá? Para garantir acessibilidade a todos que ainda não dominam, mas para dar um estímulo para vocês começarem a dominar, tá? Então, para Finberg, né, as duas ideias centrais que embasam essa ideia do determinismo tecnológico, do impacto da tecnologia como um meteorito de fora, as duas são erradas, dá para ver empiricamente que não são fundamentadas. Tá? O progresso técnico não segue um curso unilinear, tá? Do menos avançado para os mais avançados. A tecnologia que se afirma não necessariamente é mais avançada da anterior. Isso já falei a semana passada. Mencionando, por exemplo, o VHS e Betamax, né, ganhou a tecnologia menos avançada, mais cara, menos eficiente, né, mais grossa, que vibrava mais. Tá? E a outra ideia do determinismo tecnológico é que, então, a tecnologia cai e transforma a sociedade, ou seja, são as instituições sociais que se adaptam aos imperativos da base tecnológica. Tá? Ou seja, a internet teria criado a sociedade em rede, ou a sociedade da informação. E não é só olhar a história. A sociedade em rede nasce 20 anos antes da internet. Tá? A sociedade é da informação bem antes que a gente comece a usar essa palavra como mantra. Tá?
Então a internet, em certa medida, assume a forma necessária para que a sociedade possa acelerar seu processo de se tornar um mercado e rede, uma sociedade e rede, tá? Então ele diz, ambas essas premissas, né, não aguentam um olhar mais cuidadoso, tá? E o construtivismo fundamental é melhor, é uma proposta melhor, tá? Porque mostra que a escolha entre as alternativas, né, essa flexibilidade alternativa, interpretativa, né, as escolhas entre vários elementos desse arbusto evolutivo dos objetos técnicos não depende só da técnica nem da eficiência econômica, tá? Mas de uma série de adaptações, né, a dispositivos sociais, a interesses e a crenças, inclusive morais e religiosas, de diferentes grupos sociais que influenciam o processo de design. E ele cita explicitamente, por exemplo, o estudo de caso da bicicleta do Pinch e Bicker, né? Então, aquilo que um objeto é para os grupos sociais, tá? Que decide no final o seu destino, né? Determina o que ele se torna quando é modificado, tá? Ou seja, o desenvolvimento tecnológico é um processo social e não um processo meramente técnico, externo à sociedade, e nós precisamos estudá-lo e compreendê-lo como tal, né, dessa forma. Tá? O design técnico não é determinado por um critério geral, tipo eficiência, mas por um processo social que diferencia alternativas técnicas caso a caso, com base nas demandas, né, dos grupos interessados, os stakeholders, né, diríamos hoje. E esse processo social não tem a ver apenas com satisfazer necessidades humanas, como se elas existissem inatas no homem, né? Como se as necessidades humanas dependessem só, sei lá, do DNA. Mas, né, tem a ver com a definição cultural do que é uma necessidade humana básica. O que consideramos universal e necessário, né, muda com a história, tá? E, portanto, os problemas que a tecnologia é pressionada a resolver, né, direcionada a resolver, mudam também, tá? Então, essa aqui é a ideia do construtivismo social. A coisa interessante é que o filme, em certa medida, vai além. Ele estuda também a teoria Torredi, que a gente vai mencionar brevemente nas aulas de Sociologia da Ciência, né? Que é uma teoria mais complexa do que o construtivismo social, porque considera que a sociedade também é construída, não só a tecnologia o é. Tá? Mas ele leva em consideração essas duas propostas, né? Construtivismo social e teoria Torredi, e, na minha opinião, ele faz uma coisa um pouquinho mais sofisticada, porque consegue levar bem mais em consideração o aspecto político da tecnologia, que o Latour faz relativamente pouco. Agora, nos últimos trabalhos, ele se politizou mais, né, porque fala de aquecimento global e tal, mas ele sempre foi muito assim, vago sobre o aspecto político. E ele leva muito mais em consideração que esses estudos de caso com grupos sociais, né, meio macro, meio abstrato, a agência dos indivíduos, o que os indivíduos fazem, como que o uso que a gente faz da tecnologia contribui para mudar a tecnologia. Tá? E isso, ele faz isso sendo um filósofo que faz parte daquela chamada virada empírica. Tá? Os novos filósofos da ciência e tecnologia estudam a ciência e a tecnologia não só do ponto de vista dos axiomas lógicos, né, da coerência lógica, como fazia um Popper, por exemplo, mas empiricamente, a partir de estudar a história da ciência e da tecnologia. Então, são filósofos estranhos, né, porque meio antropólogos, meio filósofos, né, botam as pessoas dentro da filosofia. Tá? Então, esse que é o papo dele, né? A forma dominante de racionalidade tecnológica não é uma ideologia, ou seja, não é só uma expressão discursiva de interesses de classe, né? Esse papo muito abstrato dos teóricos críticos tradicionais, e também não é um reflexo óbvio, natural, imediato de leis da natureza. A tecnologia não tem que responder só a esse vínculo, né? Dá para fazer o que as leis da física, da química permitem fazer. Pelo contrário, né, está numa interseção entre o mundo ideológico, né, o mundo da moral, das necessidades humanas, e a técnica. Tá? Entrambi, né, controla isso. Tá? Ele define um conceito que ele chama de código técnico. Né? Seria como um DNA do objeto técnico, e esse código técnico tem mutações e seleções que dependem desses dois fatores, digamos, o mundo natural e o mundo da cultura. Tá? Então, é a partir desse código que ele explica o que acontece com a fisiologia, né, com a evolução e com o metabolismo também de cada objeto técnico. Tá?
Enfim, então, entenderam, né? A tecnologia é um processo ambivalente de desenvolvimento. Não vai numa direção só, não tem piloto automático, né? Não tem impacto único e inevitável, não é um destino, diz o Finber. A tecnologia não é um destino, não vai automaticamente fazer a gente virar X ou Y, mas é a cena de uma luta, tá? É um campo de batalha social, tá? E os resultados dessa batalha dão forma à tecnologia. E normalmente esse campo de batalha é um campo de batalha, diz ele, em que competem alternativas civilizacionais, tá? O mundo mais hierárquico, mais totalitário versus o mundo mais democrático, mais horizontal, mais de baixo para cima, tá? Então, quando a gente demoniza a tecnologia, tem medo que venha o 1984 de Orwell, está achando que ela não é um campo de batalha, que é determinado aquilo. Tá? Na verdade, são alternativas possíveis do que pode vir a ser internet ou as plataformas sociais, tá? Em que competem, né, várias forças de mercado, política e tal, para decidir qual versão ganha. Tá? Então, o que está em jogo não é apenas como usar, tá? Por isso que o instrumentalismo não funciona. O que faz uma tecnologia ser boa ou ruim não é só como você usa ela. E também não está intrínseco nela já de partida, tá? É essa luta para dar sentido a ela e aí ela vai evoluindo numa direção ou outra, dependendo do sentido que a gente dá a ela, tá? Enfim, então é bem interessante o modelo dele, porque ele vai dizer basicamente que a gente não vai mudar a sociedade só com as ideias, ideias boas, justas, né? A ideologia não muda a sociedade, porque a sociedade muda materialmente, tá? Mas também não é a tecnologia sozinha, que a tecnologia pega forma a partir dessas lutas sociais. Então é de novo, né, uma co-construção da nossa ordem social, do nosso modelo civilizatório e da tecnologia. Nem uma coisa nem outra, nem o determinismo sociológico, nem o tecnológico são bons modelos para explicar como evolui a tecnologia. Tá? E tem um último ponto importante do Finberg, que é ele, em vários momentos, diz: então seria possível que a cidadania, né, ou seja, no mundo democrático, nós temos que ser cidadão. Temos que pertencer àquele mundo, temos que ter direito de votar, ou seja, de modificar esse mundo, de dar nossa contribuição. Seria possível, num mundo que é cada vez mais técnico, uma cidadania técnica? Tá? Porque cidadania não implica direito, implica você ter o poder de agir, agência. Tá? Mas como seria possível, se pergunta ele, a agência numa sociedade tecnologicamente avançada, onde a vida é tão automatizada pelas máquinas e o pouco que dá para decidir é uma questão tão técnica que precisam os especialistas decidir por nós, tá? Teria ainda lugar para a política dentro da técnica, tá? E ele diz que sim, tá? Ele acha que é possível, aliás, está acontecendo, aliás, tem que acontecer, tá? E ele diz, a questão é essa, estamos dispostos, nós, cientistas, especialistas, políticos, a decidir que o poder de decisão não está só conosco, mas também com quem não entende de tecnologia, entende de outras coisas. Ou seja, ele diz, a pergunta real não é se a cidadania é possível, é se nós aceitamos a ideia que os usuários, os públicos-alvo, ou as vítimas, como ele diz, da tecnologia, saibam algumas coisas dignas de ser conhecida, né, importante, mas que os especialistas técnicos não sabem. Teria alguma coisa sobre energia nuclear que o público sabe e que o físico nuclear não sabe? Essa, diz ele, é a grande pergunta. Tá? A gente vai ver ao longo dessa disciplina, né, que a resposta que eu estou propondo para vocês como futuros divulgadores do século XXI é que sim, que isso é possível. Aliás, que está acontecendo. Tá? Que essas contribuições são bem-vindas e possíveis e a gente tem que pensar quais camadas de expertise, né, são relevantes para as decisões. Tá? E vamos falar disso mais à frente. Tá? Mas, por enquanto, deixo vocês pensando, né, na política dos objetos técnicos que as pessoas fazem no dia a dia, no cotidiano, né, fazendo as gambiarras, né, adaptando uma bomba de um poço de água para mexer um carro, né, não tendo carro. Tá? E tem muito livro sobre isso, de design, né, mostrando como que o design é afetado pelos usuários e não só decidido de cima para baixo pelo designer. Tá? Vários livros sociológicos, antropológicos, sobre como os usuários importam, né?
como os consumidores, né, são consumidores e produtores de parte das tecnologias, né, parte dessa literatura vocês devem conhecer, né, mas dou só exemplo. E outra coisa importante que eu queria mencionar é que não devemos aplicar essa ideia, né, de abrir um pouquinho a caixinha preta do determinismo, né, chega um objeto A, tecnologia A, automaticamente vai dar o resultado B, mas também há processos sociais, não é só a engenharia, as ciências exatas que tem a ver com isso, tá? É quando a gente pensa o que é o racismo, como funciona, o que são as revoluções, quando que a mudança social acontece, em todos esses casos também a gente não pode ser determinista. O fim da globalização aconteceu pela queda do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim aconteceu porque o Estado soviético foi um fracasso, a ideia soviética foi um fracasso, tá? Nessas discussões mais sociais, também os divulgadores muitas vezes entram com um determinismo surpreendente, porque parece que não leram nada do que foi escrito em 100 anos de ciência política, antropologia, sociologia, e perigoso em alguns casos, né? Uma ingenuidade perigosa em descrever a violência, o racismo em uma forma extremamente reducionista ou simplista. Então, comece a ficar matutando essas ideias, né? O terceiro autor relevante, né, para discutir um pouco essas coisas, não vou entrar nele para não dar spoiler, porque é vocês que vão discutir na próxima aula, né, a partir da leitura que a gente marcou, né, o Langdon Winner. Ele é um cientista político norte-americano, né, e também tem uma abordagem, né, de ver como que a política impregna a tecnologia. Tá? Então, não vou descrever isso, eu espero que vocês me expliquem isso, né, mas dou uma pista. Ele vai dizer que tem duas maneiras. Tem duas formas em que um objeto absorve política e, portanto, faz política depois. Eu quero que vocês identifiquem essas duas formas nesse artigo, que é um artigo clássico, né, seminal, como se diz, né, pioneiro dessa área. E quero também, para a aula que vem, que vocês comecem a tentar buscar exemplos fora o que eles fazem. Eu quero que vocês me digam se vocês conseguem identificar política dentro de uma cadeira. Tá? Será que a cadeira também não é neutra? Será que está escondido lá relações de poder, preconceitos? Tá? Ache alguns objetos bem basicão, bem simples, né? Olhem de perto, né? Como dizem os sociólogos, né? A ciência social é a arte de você... Sabe quando você olha um negócio tão fixo ou repete uma palavra tantas vezes que ela fica estranha depois? Então, é a mesma coisa sociólogo. Você tem que olhar um processo social que todo mundo acha óbvio, natural, e depois um pouco falar, mas isso é muito estranho, não é natural, poderia não ser assim. Aliás, não é assim em outras sociedades. Então, faça isso com alguns objetos técnicos cotidianos, por exemplo. Tá? O exemplo que o Wiener dá são uma das famosíssimas pontes, né, em Nova York, em Manhattan. Então, veja isso, né? Só vou dar outro aviso, né? Esse exemplo foi muito criticado, tá? Ele distorce um pouquinho a história, então leve não a pé da letra, mas mais como uma metáfora possível. No caso, eu posso passar a literatura complementar dos críticos desse exemplo que ele dá, mas o raciocínio que ele faz é importante, é válido ainda hoje, tá? Então, não tem tarefas, né? Só tem essas brincadeiras, esses estímulos. Busca um exemplo de um objeto que faz política e que não parece fazer, tá? Comece a matutar essas ideias de deconstruir reducionismo e determinismo, né? Encontre exemplos de gambiarras legais, não necessariamente técnicas, né? No final dessa disciplina, a gente vai falar explicitamente da gambiarra, de uma teoria da gambiarra para divulgação científica. Comece a brincar de fazer colecionista de gambiarra. Alguns de vocês já me mandaram em privado exemplos de gambiarra, porque sabem que eu sou apaixonado. Mas começamos a coletar isso coletivamente, tá? E quem quiser brincar disso, né, busque na internet quem é Ernesto Rosa e o que ele chama de desobediência tecnológica. Tá? E o que isso tem a ver com outro Ernesto, que é Che Guevara, e com quando ele foi ministro da tecnologia em Cuba. O que ele disse sobre tecnologia em Cuba. Tá? E lembrem que a gente fez essa ideia de vocês abrirem a próxima aula. Então, vou mandar um e-mail que eu preciso que alguns de vocês se coloquem como debatedores e outros como escritores da ata da discussão da próxima aula e que todo mundo tem que comentar o texto no na nossa folha coletiva na plataforma. Tá? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.